Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esses dois últimos dias dos grupos A, B, C e D? Caminhamos para o final já, como posso dizer, para o coração da Copa do Mundo, né? Que já começa o mata-mata, já começa mais seleções dando tchau, né? Da competição, da principal competição de seleções que a gente tem, talvez a principal competição do futebol, né? Esse esporte tão apaixonante que a gente tem. Meus queridos, seguinte, como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês a análise dos últimos jogos, né, dos grupos A, B, C e D, né, os primeiros 4 grupos, e daqui dois dias, na sexta-feira, vou trazer a análise dos últimos 4 grupos, dos últimos jogos desses 4 grupos que ainda restam. Mas, meus queridos, eu vou começar aqui pedindo para você curtir, compartilhar esse vídeo aqui com quem você quer que fique por dentro da Copa do Mundo, né, de uma análise mais rápida, de uma análise mais econômica, digamos assim, dos jogos da Copa do Mundo. Um ou outro jogo eu vou me aprofundar, obviamente, mas não vou me aprofundar em todos, tá bom? Então curte, comenta aqui nos comentários, obviamente, né? O que você tá achando do vídeo, o que você tá achando da Copa do Mundo. Diz aí quais são suas expectativas agora pro mata-mata, fechou? Seguinte, meus queridos, vamos começar então com o jogo que abriu essa terceira rodada, né? Que foi o último jogo do anfitrião. O Catar perdeu para a Holanda por 2-0. Foi um jogo muito de ritmo de treino, né? A Holanda já estava classificada, era um jogo mais protocolar do que qualquer coisa. Não estava classificada, né? Mas, enfim, era óbvio que não perderia pontos para o Catar. A vitória veio muito tranquilamente para a Holanda, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, né? Gakpo fez no primeiro tempo e o Frank de Jong fez no início da segunda etapa. Foi um jogo muito tranquilo para a Holanda, ritmo de treino mesmo, assim, para relaxar a musculatura para os jogos que vão vir no mata-mata, que aí a seleção vai precisar apresentar um futebol que ainda não apresentou nessa Copa do Mundo, né? A Holanda ganhou do Senegal, empatou com o Equador num jogo que poderia muito bem ter perdido para a seleção sul-americana, e agora vence o saco de pancadas dessa Copa do Mundo, que é o Catar, né? O Catar marcou e sai como a pior campanha da história de um país anfitrião, no país sede da edição da Copa do Mundo, né, a seleção do Catar. Mas eu queria destacar o sistema defensivo da Holanda nesse jogo, que foi muito bem, fez uma excelente partida. Enfim, é mesmo ajustar esse sistema de meio de campo e ataque, que eu acho que é o que está mais destoando da equipe. Também pelo grupo A, o Equador perdeu para Senegal por 2-1 e dessa forma dá adeus à Copa do Mundo, né? Dá tchauzinho, volta aqui para a América do Sul. Mas não é de todo mal a campanha do Equador, não. Jogou bem contra o Catar, fez um excelente primeiro tempo, poderia ter feito uma vantagem com mais gols na segunda etapa, mas quis controlar mais o jogo. Contra a Holanda fez um jogo muito sincero, fez um jogo muito bom, assim, superando as expectativas. E eu acharia que a Holanda venceria do Equador com muita facilidade, não aconteceu. O Equador mereceu vencer em diversos momentos da partida. Se não sai perdendo, possivelmente teria vencido esse jogo contra a Holanda e agora perde para Senegal no último jogo, né, do duelo final aí dessa sequência de jogos. Né? Uma vitória, um empate, uma derrota. Moisés Caicedo fez o gol do Equador, Ismail Assar fez o gol de Senegal e Koulibaly fez o segundo gol, o gol que decretou aí a eliminação do Equador dessa Copa do Mundo. Pelo grupo B, que também jogou ontem, foi o confronto que abriu nesse grupo, foi Irã 0, Estados Unidos 1, o confronto que mais teve chances, né, de classificação, que tinha mais briga nesse grupo. Pulisic fez o único gol da partida, né, o LeBron James do futebol. Cara, esse vídeo é impagável. Mas os Estados Unidos jogou até que bem, foi a melhor partida, na minha opinião, dos Estados Unidos nesses 3 jogos. Fez uma boa partida defensiva contra a Inglaterra, mas não tão bem ofensivamente. E também sofreu muito ofensivamente contra o País de Gales. Nesse jogo aqui foi muito bem no sistema ofensivo. Foi o primeiro gol dos Estados Unidos dessa Copa do Mundo. 2-0, né? É difícil, é complicado. Perdão, acho que o primeiro jogo foi 0-0 também. Deixa eu confirmar essa informação com vocês aqui. Mas foi uma Copa do Mundo muito sincera dos Estados Unidos. O segundo gol dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Mas perde o Pulisic, né? O Pulisic saiu lesionado depois, no lance do gol ele saiu lesionado. Vamos ver como vai ser a recuperação do astro americano, norte-americano, estadunidense. Mas, assim, vai enfrentar a equipe da Holanda, né? A Holanda é favorita, mas eu acho que os Estados Unidos tem um sistema defensivo que pode dar um trabalho pro fraco ataque da Holanda, tá? A Holanda não tem um ataque ainda com muita química, então pode acabar sofrendo alguns riscos aí contra os Estados Unidos. Isso que eu falo de ofensividade, tá?
Eu não acho que o ataque dos Estados Unidos vai correr. Eu acho que vai ser um jogo assim, cara, para encaminhar para pênalti, viu? Holanda e Estados Unidos. Pelo grupo B também tivemos a partida entre País de Gales e Inglaterra. E aqui é o seguinte, o País de Gales precisava vencer por mais de 4 gols da Inglaterra. Missão impossível, obviamente. Mas aí chegou na partida, né, no desenrolar do negócio. O primeiro tempo acabou 0-0 e o técnico de País de Gales teve a brilhante ideia de tirar o astro do time. Gareth Bale saiu no intervalo do jogo. E aí, cara, a Inglaterra foi pra cima. Né? Você tira o seu astro. É quase que um convite para o jantar para os dragões ingleses. Rashford 2 vezes e Phil Foden fez o terceiro gol, decretando aí a vitória, o chocolate inglês em cima do País de Gales, que fez uma péssima Copa do Mundo, desapontou muito. Eu achava que o Bale poderia fazer uma boa Copa do Mundo, não fez. Fez um gol, né? Fez o gol contra os Estados Unidos, de pênalti. Mas mesmo assim eu achei muito pouco para essa seleção que ficou devendo demais nessa Copa do Mundo, inclusive perdendo o jogo contra o Irã. Poderia ter ido jogar hoje ontem, né, contra a Inglaterra em busca de um empate, mas enfim, precisava de uma missão impossível aí, ficou ainda mais impossível quando tira o astro do time Gareth Bale, 3-0 Inglaterra na sacola. E aí, enfim, no final eu vou falar as oitavas, como já estão definidas. No grupo D, tivemos não a classificação, mas a vitória histórica da Tunísia em cima da França, né? O país colonizado venceu o seu colonizador. A primeira vez na história que a Tunísia vence a França e foi melhor em boa parte do jogo, tá? No primeiro tempo já merecia ter saído na frente, foi melhor, sufocou o time reserva, meio misto da França nesse último jogo, né? A França não corria riscos, né? E jogou com o protocolo debaixo do braço. E no segundo tempo aí a Tunísia fez o seu gol com Kasri, né? Tá difícil a Copa do Mundo com nomes, né, cara? Mas Kasri fez o gol aí da Tunísia e definiu aí essa vitória. É importante a gente ressaltar um pontinho só, tá? Menos de um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, jogou Brasil e Tunísia no Parque dos Príncipes lá na França, em Paris, e foi 5-1 pro Brasil. Então, assim, né, só queria jogar essa informação para vocês. É óbvio que são contextos completamente diferentes. Aquele foi o Brasil titular e aqui foi a França, o mistão da França, né? O catadão da França. Mas mesmo assim, a Tunísia não é um time tão menosprezado. Enfim, não é um time de jogar fora. Né? E a França também correu esse risco hoje e acabou perdendo. A gente chegou a empatar no fim do jogo, né? Mas aí o árbitro acabou o jogo. Mas o VAR chamou e anulou muito bem o gol da França, o gol do Griezmann. E acabou assim 1-0 para a Tunísia. Também pelo grupo D tivemos a vitória da Austrália por 1-0 em cima da Dinamarca. Leque fez o gol aí dos cangurus da ilha da Oceania. E cara, mereceu mesmo, tá? Eu não vou mentir pra vocês não, eu torcia pra Dinamarca classificar nesse grupo, mas não fez uma boa Copa do Mundo, pelo contrário, fez uma péssima Copa do Mundo. Sai como lanterna do grupo apenas com um pontinho conquistado. Né? Então é uma seleção assim que desapontou demais nessa Copa do Mundo, foi a Dinamarca. Eu acho que até mais do que o País de Gales, porque a Dinamarca tinha um coletivo muito bom e vinha de bons resultados. Né? Na Copa de 18 foi bem, na Eurocopa foi bem, na Eurocopa de 20 foi bem, e agora na Copa do Mundo, nessa edição, foi péssimo. Né? Não conseguiu nem brigar, competir com a Austrália nesse último jogo. Foi mesmo um desespero total em busca do empate, de uma virada, não conseguiu. E aí a Austrália acabou classificando, vai disputar as oitavas, depois de 78 anos vai disputar umas oitavas de final. Muito bom, muito interessante nessas histórias que a Copa do Mundo acaba contando pra gente. Essa edição, inclusive, tá contando muitas histórias interessantes. E uma nem tanto, né? Aí a Argentina ganhou da Polônia 2-0, o Messi perdeu o pênalti, o Szczęsny foi muito bem, fez uma excelente defesa. Não acho que a Argentina tenha feito uma boa fase de grupos, tá? Por mais que tenha classificado em primeiro com 6 pontos, eu acho que o grupo da Argentina foi muito mal. As escolhas dos dois técnicos, né, que a Argentina disputou contra México e Polônia foram erradas e foram muito similares, na minha opinião. Né? Os dois técnicos entraram para tentar segurar a Argentina, né, buscando um empate. E nenhum dos dois conseguiu, cara. A Argentina você tem que ir pra cima, você tem que competir com ela, como foi a Arábia Saudita. Se você vai esperando a Argentina, você vai tomar sufoco, né? A Polônia sobreviveu no primeiro tempo, depois do pênalti perdido pelo Messi. E na segunda etapa já começou tomando um gol ridículo do McAllister. Foi ridículo o gol que tomaram, tá? Eu só queria deixar isso bem claro. Foi ridículo o gol que tomaram, porque ele errou o chute, o goleiro errou o pulo, a bola errou porque bateu na trave ainda e entrou no gol. Então, assim, é para acontecer pra Argentina classificar mesmo.
mas a gente tem que destacar que foram escolhas péssimas dos técnicos, tanto de México quanto de Polônia, ao enfrentar a Argentina, né? O único técnico que acertou está eliminado também, que é o técnico da Arábia Saudita, mas que venceu a Argentina na primeira rodada. Como eu falei, McAllister fez o primeiro gol da Argentina e Julián Álvarez fez o segundo gol, decretando aí a vitória da Argentina em cima do time de Lewandowski. E aí a Polônia classificou também, né, por conta do saldo de gols. Se tomasse mais um gol, a Argentina estaria eliminada, não tomou, ficou no 2-0. E a Arábia Saudita fez o seu único gol nesse jogo contra o México, né? O México acabou vencendo por 2-1, mas com 2-0 estava correndo um certo risco do México se classificar. Se eu não me engano, até se fizesse mais um gol, né? Eram 3 gols que o México teria que fazer, né, pelos gols marcados. Não conseguiu. E o México paga por isso mesmo. Foi uma péssima fase de grupos ofensivamente falando. Tinha Chicharito no banco, Vela no banco, o próprio Funes Mori no banco, e não entraram nos jogos, né? E o México sentiu demais essa deficiência ofensiva da equipe. Henry Martín fez o primeiro gol do jogo e Luis Chávez fez o segundo gol do México. E aí Salem Al-Dawsari fez o gol da Arábia Saudita nos acréscimos. Cara, foi uma boa vitória do México, analisando esse jogo isolado, foi uma boa vitória, o time jogou, propôs, criou oportunidades, fez até se eu não me... vou me arriscar aqui, tá? Mas é um dos gols mais bonitos dessa Copa do Mundo, foi o gol do Henry Martín de falta, foi muito bonito mesmo, mas não adiantou de nada, né? O México é eliminado desde 98, eu acho, o México não fica fora da Copa do Mundo, não classifica, né? Não avança para as oitavas de final da Copa do Mundo. Então é um marco triste no México aí, esse baque meio triste na história recente do futebol mexicano, mas que vale ligar o sinal de alerta, né? Faltou mesmo o futebol nesses últimos 2 jogos, principalmente contra a Argentina, que poderia ter entrado com um time um pouco mais ofensivo e tentado sufocar os argentinos. Não aconteceu, e é eliminado. Né? Eliminado por questão de saldo de gol, cara. É impressionante. Vamos falar então das oitavas, né? Para finalizar o vídeo aqui, eu vou falar das oitavas de final, que ficou da seguinte maneira: a Holanda vai enfrentar os Estados Unidos, e aí desse lado que eu vou falar agora primeiro, é o lado que possivelmente vai enfrentar o Brasil, tá? Numa possível semifinal. Então a Holanda vai enfrentar os Estados Unidos, a Holanda entra nesse jogo como favorita, e até com um jogo um pouco tranquilo, dependendo de como vai entrar em campo, e a Argentina também entra como favorita contra a Austrália, tá bom? Então o primeiro quadro, digamos assim, da fase do Brasil está definido com a Holanda enfrentando os Estados Unidos e a Argentina enfrentando a Austrália. Quem passar, enfrenta a outra, tá? Então podemos ter Holanda e Argentina. E aí, cara, ficou um lado muito fácil para a Argentina passar para a semifinal, né? Podemos ter Brasil e Argentina numa semifinal de Copa do Mundo. Meu Deus! Do outro lado, do lado que eu acho que ficou um pouquinho mais complicado, temos Inglaterra enfrentando o Senegal, um jogo muito difícil para a Inglaterra. Senegal é uma seleção que está se tornando uma seleção cada vez mais ofensiva, né, com meio de campo rápido, com um ataque muito rápido e com uma defesa muito bem postada, né, muito bem firmada ali com o Koulibaly. É um ótimo zagueiro, tem o Mendy ainda no gol, que não está fazendo uma ótima temporada, mas tem as suas defesas aí na bagagem. E na outra, oitava de final, temos França e Polônia. E aqui é o seguinte, como bom brasileiro, estou pensando para a França passar o carro em cima da Polônia, porque é impossível a Polônia ter feito um jogo tão ruim como fez hoje contra a Argentina. Mas enfim, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas vai dar a França, obviamente, né? Porque acho que a Polônia, inclusive se jogar como jogou hoje, vai tomar um vareio de bola da França, sem dúvida nenhuma. Então, assim, no outro grupo pode ficar o primeiro colocado do grupo H, né, o grupo de Portugal, do outro lado, nesse grupo do lado que eu falei, provavelmente vai ficar o primeiro colocado do grupo de Portugal. Primeiro colocado do grupo da Espanha também, eu acho. Não, é do nosso, né? Então não sei quem vai ficar do outro lado lá. Mas é um lado um pouquinho mais difícil, mais equilibrado. Eu acho que esse lado de cá, os sul-americanos entrando com um pouquinho de força. Vamos ver como vai ser a Espanha, né? Se a Espanha vai ficar aí entre se ela conseguir se manter na primeira colocação ou vai se classificar na segunda colocação do grupo. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês até aqui. Amanhã eu estarei em São Paulo, então talvez ficará um pouco difícil de eu fazer o vídeo de análise na sexta-feira do jogo do Brasil, né? E dos restantes desses jogos. Então vamos ver como que vai ser. No sábado a gente já tem as oitavas de final acontecendo, então eu tenho que trazer esse vídeo para vocês na sexta-feira. Não tem como eu atrasar, mas aí se atrasar um pouquinho, peço a compreensão de todos. Fechou?
Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!